Hoje, como mais cedo a gente falou, né, depois de 25 anos, o Mercosul assinou, então, aquele acordo comercial com a União Europeia. Hoje, durante esse encontro da cúpula do Mercosul e da União Europeia que acontece em Montevidéu, o presidente Lula se manifestou sobre esse acordo. Vamos ouvir um trecho da fala dele. Estamos criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares. O acordo que finalizamos hoje é bem diferente daquele anunciado em 2019. As condições que herdamos eram inaceitáveis. Foi preciso incorporar ao acordo tema de relevância para o Mercosul. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. Alongamos o calendário de abertura do nosso mercado automotivo, resguardando a capacidade de fomento do setor industrial. Criamos mecanismos para evitar a retirada unilateral de concessões alcançadas na mesa de negociação. Estamos assegurando novos mercados para as nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimento. Quem também se manifestou sobre o tratado comercial foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje é um dia histórico e estratégico. Depois de 33 anos do Mercosul, que é de 1991, e mais de 20 anos de negociações, finalmente é anunciado o acordo entre Mercosul e União Europeia. Abre oportunidades, estamos falando de 27 países da União Europeia, dos mais ricos do mundo, então muitas oportunidades. Isso pode ajudar a fazer o PIB do Brasil crescer mais, as exportações brasileiras crescerem mais, a renda e o emprego crescer mais e derrubar a inflação, ajudar também a reduzir a inflação. De fato, é um trâmite ainda, né, Koba, que vai demorar um pouco para nós sentirmos ali na rotina, ali no dia a dia, o que vai mudar de fato, mas para o presidente Lula talvez tenha sido uma vitória esse acordo. Sim, porque ele apostava nisso, quando muita gente não acreditava, e que de fato aconteceu. Mas para isso vir a se tornar realidade, ainda depende de muitas coisas. Depende de uma aprovação lá do outro lado do oceano. Também tem que combinar com os outros países envolvidos. Eu quero a opinião dos nossos comentaristas. Eu já estou vendo o Gustavo Segré com alguns instrumentos para ilustrar a sua explicação. É isso, Segré? Explica, Gustavo Segré. Eu vim preparado. Tomamos o exemplo de dois produtos, um fabricado no Mercosul e outro fabricado na União Europeia. Esse produto Mercosul tem características interessantes. Para tomar o exemplo do Brasil, encargos sociais de 102,3%, taxas de juros elevadas e uma inflação um pouquinho acima da meta, muito maior que a inflação da Europa e muito maior que a taxa de juros que os produtores pagam na Europa. Sem considerar que a produtividade do trabalhador na Europa é muito maior que a produtividade do trabalhador no Mercosul. Essa latinha de qualquer coisa, qualquer produto na União Europeia, vamos supor, sai 90 centavos de dólar. E essa fabricada no Mercosul, $1. O que estabelece o acordo do Mercosul? Que no começo, qualquer latinha fabricada aqui por $1 poderá ir para a União Europeia sem pagar nenhum imposto de importação. Mas quem vai comprar um produto de $1, mesmo sem imposto, quando pode comprar a 0,90, fabricado na União Europeia? O problema está quando passa o tempo, porque dentro desse acordo, se for aprovado dessa maneira, essa latinha fabricada na União Europeia, que tem um custo de 0,90, paga 15% de imposto de importação. Então, para chegar hoje ao Mercosul, ficaria muito mais barata para o consumidor comprar a latinha do Mercosul por $1 que comprar a latinha da União Europeia, que junto com o imposto de importação pagaria um valor total de $1,04. Mas claro, daqui a 5 anos, ou a 10 anos, ou a 15 anos, dependendo do produto, essa latinha que a Europa fabrica mais barata vai chegar no Mercosul
sem pagar nenhum imposto. E aí, esse ajuste de produtividade dessa latinha do Mercosul deverá, em um prazo de 5, 10 ou 15 anos, ter uma produtividade melhor, porque senão a latinha fabricada na União Europeia vai tirar emprego e consumo do brasileiro e do Mercosul por produtos fabricados no Mercosul. Então, o acordo é bom, a proposta é boa. Eu não sei de onde o Almin tirou que isso vai ajudar para diminuir a inflação, porque não tem nenhum complemento isso que aplicaria essa lógica, mas se o Mercosul não melhorar a sua produtividade, e para isso precisa diminuir a inflação, diminuir a taxa de juros e diminuir os encargos sociais, corremos o risco de que, para o único que vale a pena o acordo, seja para o agronegócio. Para a indústria brasileira e do Mercosul, pode ser um tiro no pé. Vamos fatiar esse assunto aí? Estamos falando agora aqui sobre as questões da economia. Se isso é bom ou se é ruim para o Brasil, em especial para o agronegócio, como disse o Segré. E aí, Fábio Piperno, é bom? O brasileiro pode ficar feliz com essa notícia, criar esperanças para uma possível melhora da economia brasileira? Eu acho que é óbvio que os efeitos não serão imediatos, mas no médio e no longo prazo, sim. Em relação a tudo isso que o Segré falou, é verdade, e veja, então é por isso que há esse tempo de adaptação. Agora, é aquela coisa, o acordo é bom se também os empresários, os produtores brasileiros começarem a, de fato, a trabalhar mais intensamente para tentar diminuir, né, esse gap de qualidade, de custo. E vejam, no caso aqui do Brasil, já há pouco menos de um ano, foi implantada a nova política industrial que também visa dar maior competitividade ao setor, que, aliás, apesar dos números não tão exuberantes da balança comercial nesses últimos meses, no caso da indústria de transformação, já é possível identificar sinais positivos. Ela voltou, de fato, a vender mais para fora. Isso é algo positivo. Assim como há uma expectativa de que lá na frente a reforma tributária também possa contribuir com a indústria. Agora, veja, a gente está falando ainda de possibilidades. O fato é que o acordo é muito bom, o acordo significa também uma vitória política do Brasil, do presidente Lula, da dona Úrsula, que trabalharam, que foram nesses últimos tempos os grandes arquitetos. É uma história que começa há 25 anos, mas muita gente já havia desanimado, inclusive, em relação a isso, e os dois foram bastante obstinados em relação a isso. Aliás, à toa, vários jornais europeus hoje dão aí fotos dos dois, né, que são realmente as duas figuras centrais no êxito, por enquanto, dessa negociação. Agora vamos para a fatia política desse debate. Zé Maria Trindade, no começo ninguém acreditava, e o presidente Lula agora anunciando este acordo e, de alguma maneira, ele até liderando esse movimento no Mercosul. Como é que isso vai impactar agora politicamente para o presidente da República? Foi surpresa a rapidez e principalmente a aprovação da Argentina, né? O Milei, ele resistia, colocava dificuldades. Veja bem, o mundo hoje está partindo para uma espécie de isolamento comercial. E quem capitania esta tendência é os Estados Unidos. E faz um movimento de proteção à sua indústria e tal, e vai ao contrário do que era antigamente, quando essa ideia foi iniciada. Quando os grupos se formavam, a Comunidade Econômica Europeia, e aí José Sarney se formou para formar o Mercosul exatamente para se contrapor a essa ideia, né, de proteção. E aí houve a globalização. E agora há um processo de desglobalização. Esse acordo com a Comunidade Econômica Europeia é uma novidade em termos de estratégia de todos os países, porque tem essas dificuldades aí que o Segré falou muito bem. A agricultura na Comunidade Econômica Europeia não vai ter condições de competir em igualdade de condições. A França está numa situação ainda mais complexa. Lá, as fazendas são pequenas, as áreas plantadas são menores, e isso dificulta muito a larga escala, que é a produção de produtos agrícolas aqui no Brasil, de carne e também de soja e milho e outros grãos, né? Então, na agricultura, sim. Mas isso que o Segré falou é muito importante. Eu já vim alertando que o acordo não é só agronegócio, né?
Mas aí cai naquela tendência de cada país tem que vender e produzir o que faz de melhor, né? É o caso que eu sempre digo, por que o governo investe tanto, faz tanto subsídio aí na indústria de montagem de automóveis, pode simplesmente focar tudo na agricultura e importar automóveis. Me parece que esta é a tendência lógica do mundo. Vou falar em o presidente da Argentina, Javier Milei, assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul na cúpula de chefes então de Estado que acontece em Montevidéu, com um discurso duro, profundamente crítico do bloco, ao qual se referiu como, abre aspas, uma prisão que não permite que os países membros possam aproveitar nem suas vantagens comparativas, nem seu potencial exportador, fecha aspas. Milei disse ainda que falaria mais como economista do que como presidente e seu discurso enumerou, no seu ponto de vista, cada uma das falências que o Mercosul tem. Uma das ferramentas do bloco mais atacadas pelo presidente argentino foi a chamada TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é a taxação, né, que taxa importações de fora do bloco. Milei diz então o seguinte, que a rigidez dessa taxa da TEC e de outras inumeráveis barreiras não tarifárias que não inventamos ao longo dos anos, tanto para o comércio dentro do Mercosul como para o mundo, estão deterioradas. Nos consolidarmos num bloco comum não apenas não nos fez crescer, mas também nos prejudicou enquanto vizinhos como Chile e Peru se abriram ao mundo. Parece que o Segré tem informações sobre isso, né, Segré? Sim, Soraya. Primeiro, o Mercosul tem acordos com, não incluindo o acordo da União Europeia, com menos de 20% do comércio mundial. Chile, do lado, tem 83% de acordos com o comércio mundial. A isso está se referindo Milei. A fala do Milei mostrou claramente que ou o Mercosul tem alguma flexibilidade ou vão trabalhar para que o Mercosul não exista mais. Essa tarifa externa comum, o arancel externo comum, permite que um produto da União Europeia chegue aos 4 países do Mercosul, e agora a Bolívia como pleno, e tem mais um país que está tentando, Panamá, está tentando entrar como aliado, pagariam a mesma tarifa. Então, quando um produto chega de qualquer outro país não signatário do Mercosul, paga a mesma tarifa entre os 4. E esse gesto que o Milei trabalha é o que nós tantas vezes conversamos aqui no 3 em 1. Se nós três, junto com o Zé Maria Trindade, fôssemos um bloco e Piperno quer conversar com alguém e nós não queremos, ele não pode. Então, o que busca a Argentina e o Uruguai, do presidente Lacalle também, era flexibilizar o Mercosul para que cada um pudesse fazer o que quisesse, acordos bilaterais convidando os outros. Mas se os outros não querem, ele poderia fazer. E um dado final. Sabe quem não esteve na foto do Mercosul, na última foto de todos os integrantes do Mercosul? O presidente Lula. Ele devolveu a gentileza quando o Milei não esteve na foto do G20. Então agora estão quites. Muito bem, mas Acácio Miranda, eu quero falar com você, porque a gente está repercutindo naturalmente, é um acordo que estava sendo esperado há tanto tempo, né, mais de 2 décadas, mas não está totalmente consolidado, é preciso combinar com o lado de lá também, né? Precisa de uma aprovação também lá na Europa. Explica para a gente como é que a gente deve esperar agora essa repercussão, os próximos passos. Acácio Miranda. Koba, o processo de aprovação na União Europeia não é simples. É um processo bastante burocrático. E por quê? Ele envolve 2 etapas. Uma primeira etapa é no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é um congresso formado por parlamentares de todas as nações europeias que compõem a União Europeia. Lá, esses parlamentares vão discutir em comissões e depois no pleno. Sendo aprovado pelo Pleno do Parlamento Europeu, será encaminhado para o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é formado pelos ministros dos países que compõem a União Europeia. Esses ministros, mais uma vez, vão discutir e votar. E, neste caso, há 2 quórums que nós precisamos observar. Primeiro, 55% do Conselho, portanto, 55% dos ministros precisam aprovar. E é necessário que, dentre estes 55 aprovantes, existam 65% de representatividade dos cidadãos dos países que compõem a União Europeia.
Ou seja, são 55% dos ministros, mas que representem 65% das pessoas, do total de pessoas que compõem a União Europeia. Por isso que a gente ainda não pode cravar que esse acordo está aprovado, porque o procedimento lá não é simples e nós sabemos que haverá uma oposição, uma forte oposição, especialmente dos franceses e dos seus agricultores e dos espanhóis e dos seus agricultores. Ô, Soraya, e o negócio começou a repercutir do lado de lá do oceano, lá na Europa. Já começou, porque tem países que ainda enfrentam e mostram resistência, né? Entre eles, a Polônia. O primeiro-ministro de lá, Donald Tusk, afirmou hoje que vai continuar buscando maneiras de vetar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Tusk disse que o mais importante é que ele não entre em vigor e que ainda não tem o número mínimo de votos necessários para bloqueá-lo. Polônia, França, Áustria e também Holanda pretendem se unir para tentar formar um bloqueio de minoria. Mas os países não têm a população necessária. Seria preciso a adesão, por exemplo, da Itália. O governo italiano tem restrições ao texto e pode se juntar ao grupo. Tinha pedido o Fábio Piperno, é sobre isso, Piperno? Essa negociação europeia de veto, não veto, aprova, não aprova? São duas coisas, eu queria exatamente falar disso. Por exemplo, na Bélgica ocorreram manifestações ontem, né? O jornal Le Soir, que tem apresentado vários aspectos aí dessa negociação, chamou atenção para isso. Na França, há quase que uma guerra diplomática, porque virou uma questão de orgulho nacional. Eles acham que o papel da França, o acordo, ele diminui, ele reduz a importância da França, justamente no momento também de enfraquecimento do presidente Macron. No caso da Itália, é verdade, há setores que não concordam e, em compensação, há outros que aceitam. E é importante a gente destacar a surpreendente proximidade entre a premier Giorgia Meloni, uma política de direita, e o presidente Lula. Eles têm jogado juntos numa série de temas, inclusive na questão da ação global lá contra a pobreza, cuja sede do escritório vai ser exatamente em Roma. Agora, só um último detalhe. É importante, sim, a indústria do Brasil aproveitar a oportunidade. Não existe país do mundo desenvolvido e rico que não tem indústria forte. Não existe país do mundo, desenvolvido e rico que tenha, por exemplo, o agronegócio como a sua principal atividade. O agro é fundamental aqui para o Brasil, todo mundo sabe disso, mas enquanto o Brasil não tiver uma indústria forte, vai ser realmente um país sempre periférico. E indústria forte significa empregos mais qualificados e mais distribuição de renda, porque o agronegócio é uma atividade mais concentradora. Ô, Zé Maria Trindade, em 2 minutos, e uma coisa não anula a outra, né? Daria para juntar esses interesses, de repente fortalecer a agroindústria, porque não é raro a gente ver os agricultores brasileiros importando tratores e tantos outros maquinários de fora do país também. É equivocado pensar no agro como um bloco, como um só instrumento. Não é. O agro é muito amplo, né? Existem os plantadores, né, que todos acham que é só isso, não é. Existem os investidores, existe a indústria de máquinas, né, e equipamentos, existe a indústria científica, Embrapa, e agora já crescendo também a indústria em vários setores do agronegócio, ou seja, são pesquisas particulares de empresas privadas, e isso é muito importante. Existem os atravessadores, né, que agora ganham o nome de importadores e exportadores, nome mais chique, então é muito amplo. Agora, é verdade que os países exportadores de commodities, eles se condenam exatamente a uma maldição de não passar para o segundo plano do desenvolvimento. Eu já perguntei muito isso aqui, já questionei muito sobre esse motivo. Isso está nos projetos do agro. Em vez de exportar, por exemplo, soja, se faz ração e exporta proteína. E esse projeto é a grande novidade que a Frente Parlamentar, inclusive, está tentando viabilizar um programa, né? Evitar exportar commodities, exportar carne in natura, sim, mas a maior parte carne manufaturada, ou seja, um produto que agrega empregos, agrega valores.